Bom dia, eu sou Ana Paula Florenzano e junto com a minha sócia Ana Kessler temos a Fórmula do Recomeço, um espaço de acolhimento sem julgamento para mulheres e agora recebendo homens para a gente poder conversar sobre recomeços. E hoje a gente vai ter uma convidada, que é a terceira vez que ela está vindo aqui, que é a Fenícia Menezes. Hoje ela vai falar, bom dia, Tati! Ela vai falar sobre medo, vergonha, culpa e como a gente transmuta isso, como a gente muda isso. Através de uma meditação que ela está fazendo com muito amor e carinho para todos os nossos seguidores aqui todas as sextas-feiras. Essa é a terceira, semana que vem, sexta-feira que vem é a última. Daqui a pouquinho ela tá entrando. E hoje é sexta, hoje é dia da gente fazer algo bem bacana pra gente. Cuidar do amor por nós mesmas. Por isso que a gente, né, pediu pra Fenícia vir aqui pra falar que, olha, é sexta-feira, sextou. Sextou e a gente tem que olhar com muito amor pra... Aqui, ó. Fenícia, vamos ver se ela tá entrando, vamos ver. Ela vai pedir, né? Uma solicitação. Aqui, ó, vamos trazer ela pra gente hoje, né? Esse espaço gostoso. Olá, Bom dia, Fê, tudo bem? tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez à Fórmula do Recomeço. Gratidão enorme de você estar aqui, Eu que trazendo te seu agradeço. conhecimento, né? Para todas nós. Como eu falei que hoje é sextou, né? Todo mundo fala que É, sextou. Então é o dia de cuidar mais da gente do que nunca, né? de restaurar, né? Eu E que acho que semana, né? Parece que a semana ia ser mais com quarentena, só, é mais light, vai mudar, mas é punk a rotina, né? a rotina é sempre. E eu acho assim Ah, que agora. A gente está começando a sentir que as coisas estão começando a voltar um pouquinho, né? Nesse novo normal. Mas tenho visto muito mais pessoas na rua, mais pessoas no trânsito. E temos, né? E temos que voltar, temos que ter a consciência, né, de saber que a gente tem que se cuidar um pouco mais, de, né, de estar com as lavando é, mais as mãos, o álcool gel, colocar a máscara em respeito ao outro, que a gente não sabe se a gente está com vírus ou não está, né? Então, eu acho que é um momento da gente olhar por nós, pelo outro, que é isso que o planeta está precisando, né? Quanto mais a gente se desconecta dessa relação de comunhão entre as pessoas, a gente vê mais essa violência, essa desconexão, né? é, Eu percebi muito assim que essa semana, com tanta violência, né, que a gente viu sobre a violência, protestos e tudo mais, o que a gente percebe é que as pessoas também ficaram confinadas, as pessoas ficaram sem dinheiro, as pessoas começaram a ser proibidas de ir e vir. Isso explodiu com uma ação e você percebe que ali tem muito mais raiva do que a raiva em si, né? Por isso que a gente é até bom falar hoje que a gente vai falar sobre raiva. uhum, Às vezes você fala, nossa, mas só por causa disso que você está com tanta raiva. Mas o que acontece, como a gente não trabalha a raiva, a gente coloca ela de lado. Quando acontece algo, né, que dá um start, que dá uma chamada, vem aquilo em ebulição. é. É uma raiva reprimida, né? Ela tá lá, você não lidou com ela, você omitiu, deixou, e ela tá em você. Então, ela tem dois jeitos de transformar. Ou ela vira numa autocrítica muito forte para você mesma, ou ela fica, explode com qualquer coisa e te tira do sério. Aí você tá sempre irritada, sempre brigando, impaciente com tudo, que é uma forma de externar, né? Porque você não quer lidar. Você tá lá oprimida, né? Oprimiu a raiva, deixou uma opressão emocional, como qualquer outra emoção. Eu tô triste, não posso ser triste. E a gente, assim como mulher, foi muito ensinada
que não deve, uma coisa do comportamento mesmo, né? De como se comportar. Porque, por exemplo, eu sempre falo, os meninos é normal, menino é assim mesmo, menino briga, põe de um jeito a raiva, é até bonito, né? Tem uma cultura Fala alto, né? machista. E a mulher não, mulher educada, não fala assim, você é mais gentil, uma coisa do comportamento mesmo, que vem de geração para geração, né? É estranho você falar uma menina que brigou na escola, sei lá. Não, menino fala, é menino, Nossa, tem muito isso. testosterona, né? Muito Então a isso. gente aprende a reprimir desde criança, assim, por exemplo, a amiguinha que mordeu você, você, ai, não devolve. Você não prestou o brinquedo, te machucou, você sentiu aquela raiva, mas não pode. Então, assim, a menina bonita é a que não se comporta mal, né? Então, e a gente faz isso muito sem Estereótipo. perceber. Nossa, muito, né? E aí depois a gente não entende, porque lá na frente a gente se sente tão vazia ou tão dolorida, né? E aí a gente coloca, muitas vezes, às vezes eu vejo mulheres, né, que estão aqui no grupo, que a gente conversa bastante, que dizem assim: não, eu vou morrer, se ele não voltar, eu terminei, eu quero largar minha vida por ele é tudo na minha vida, eu tô sofrendo, sofrendo. Porque talvez ele esteja apenas a ponta do iceberg. Porque quando você tá tão reprimida com coisas da infância que te Isso. trouxeram exatamente isso, sabe? É, Toda vez que alguém me rejeita, eu tenho que ficar quieta. é Rejeita, eu tenho que importante. ficar É. quieta. Não, e assim, essa rejeição, às vezes assim, o sentimento de rejeição, a gente vai fazendo um registro na memória desde pequena. Então, sei lá, quando você tinha 6 anos, você quebrou um copo na cozinha da sua avó. Aí ela gritou: menina, olha o que você fez! Sei lá, sai daqui, sai daqui! Porque vai te cortar. Mas a criança registra, né? Tipo, nossa, eu sou má, eu quebrei o copo, ela quer que eu vá embora. Então você vai registrando essa. Aí quando, mais tarde, sei lá, você brigou com uma amiga na adolescência, não foi escolhida para ser amiga da turminha bacana, ou não foi convidada para uma festa. Vai ter uma festa, sei lá, de 15 anos, você não foi chamada. Então aí você registra. Eu não sou querida, eu não sou amada, eu não fui convidada. O problema E é isso vai comigo. ficando lá numa memória que está no corpo. Quando você lá se separa e é rejeitada, às vezes não é nada a ver com a pessoa, mas aquela sensação te acionou memórias que te fazem se sentir muito mal. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa, porque se você for analisar a situação, uma relação tóxica que te faz super mal, você poderia ter feito essa escolha até antes da pessoa, talvez já devesse, não teve coragem, ou se envolveu no dia a dia, se ocupou e não deu atenção para isso e foi deixando assim. Mas a escolha do outro não é que ele te excluiu, que você realmente tem todos esses sentimentos que vieram na mente, né? Ou no Pois é. corpo também. Porque aciona essa memória. Aliás, por exemplo, a gente vai falar hoje de vergonha e culpa também. A vergonha também, ela também se origina desse desejo inocente da criança, né, de ser amado. Então, a gente tem, assim, necessidades que são atendidas desde o bebê, né? De nutrição, de cuidado, dos perigos que podem acontecer para o bebê, da criança. E o adulto, ele também precisa do outro para sobreviver. Não do outro do marido, não isso. Mas assim, do lixeiro que recolhe seu lixo, da amiga para sair, Todo do seu grupo que entorno. é virtual. A gente é humano, a gente precisa se sentir conectado, fazendo parte para ter saúde física mesmo. Isso é provado por pesquisas, pessoas que envelhecem sozinhas, não têm razão de viver, ou as pessoas que têm envolvimento com comunidades, com a igreja, participa de alguma coisa, ela se sente útil, então ela tem uma longevidade melhor. Tem várias pesquisas sobre felicidade, sobre longevidade com esse tema, né, da convivência. Então, quando a gente precisa do outro e faz alguma coisa errada, assim, que dá vergonha,
seja sair e ficar o dia inteiro com o zíper aberto, sabe? Alguém te avisa no meio da tarde, fala, nossa, acho que eu fui no banheiro às 11 da manhã, eu tô o dia inteiro, ninguém me falou. Ou quando você sai com as amigas, tá com o dente sujo, nenhuma amiga avisa. Você vê quando você chega em casa, você tá lá com um dente com alface, você fala assim, poxa, que amigas são essas que não me falaram? Você tá com o dente sujo, você passa a noite inteira com o dente. E aí você fala, ai, que vergonha, mas é uma coisa boba. Na verdade, esse sentimento da vergonha, se você pensar na vergonha, ela é um sentimento de que tem algo errado com a gente e que torna a gente inaceitável. Lá igual quando eu era criança. Então ela é tão intensa assim, porque ela parece que é alguma coisa da nossa sobrevivência, que você sabe que é vida ou morte. Então, você tá aquela vergonha, você fala assim, agora falar em público. Aí você tem que ir lá falar. Nossa, fala, não, pelo amor de Deus, não quero falar. Então, assim, a vergonha, ela e muitas vezes era porque você tem esse registro de cala a boca, menino, criança não sabe nada, fica quieto. E eu tempo todo... Aí, na hora que você tá ou de cor, ou você foi falar, alguém, na escola alguém riu de você quando você foi falar, ou você errou e falou uma palavra errada e toda a classe deu risada, registrou. Então a gente tem esse medo, né, de errar e não ser aceito. E aí ela parece condenável, ela tem esses paradoxos, assim, porque na verdade a vergonha ela parece condenável, mas ela é um sentimento inocente, né? Ela parece, mas na verdade é uma emoção universal. Todo mundo tem a vergonha. E ela parece que ela é permanente, assim, abrangente, porque quando a gente tem uma vergonha, parece que a gente só aquilo que está valendo, né? Só aquela. Mas no fundo ela é transitória, né? Ela dura um pouquinho, aí você vai lá falar, você fica com aquela vergonha os primeiros 5, 10 minutos, depois vai, né? Ela passa, assim, ela é só uma parte daquilo que a gente é, né? Então, a questão da vergonha, assim, na separação, às vezes a gente tem vergonha, assim, o que vão falar, o que vão pensar que eu não fui capaz de sustentar, o que a família vai dizer, o que minha mãe vai achar. Então, assim, eu até no cadastro, fali, né? né? Vou comprar um negócio, Estado Civil, né? Aí você fala, vou Vai. colocar divorciada, vou colocar, Então, né? você vê, essa pergunta lá, que é, sei lá, num cadastro, te aciona essa emoção. Exato. Que a pessoa, você tá com uma pessoa desconhecida, tanto faz para a pessoa, ela não está nem pensando, ela só quer preencher lá a ficha. Mas te aperta um botão, que vem aquelas emoções, você fala, nossa, aciona, vai falar, eu vou falar isso, é uma vergonha. E assim, por exemplo, é diferente da culpa, né? Porque a culpa, ela sempre tem a ver com o outro. A culpa, ela é o comportamento, é sobre o nosso comportamento, né? Alguma coisa que você fez, que magoou outra pessoa e tal. A vergonha, não. A vergonha, a gente se sente mal sobre nós mesmos. Então, assim, enquanto a culpa te diz assim, eu fiz algo ruim, a vergonha diz, eu sou ruim. Então, ela é improdutiva e ela paralisa a gente. E o que acontece, assim, que é interessante, né? Existem crenças negativas básicas, né? Assim, são pensamentos assim, repetitivos que ficam dúvidas, que ficam assim persistentes na sua mente. Quando a gente tem alguma dificuldade que vem lá da infância, como essa que eu dei o exemplo da avó, né? Tipo assim, você quebrou o copo, eu sou uma idiota. Aí registra lá, sou idiota. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade, uma frustração, vem essa dúvida, eu sou idiota, eu sou idiota. E sempre que a gente tiver um momento de vulnerabilidade, vem. Então, assim, eu sou idiota, eu não mereço ser amada, eu sou indesejada, sou inadequada, sou um fracasso, sou indefesa, não vou conseguir sozinha, não sou boa o suficiente, não tenho valor, sou incapaz, não sou importante. Então, ó, eu falei 10. Das crenças negativas básicas, que são comuns a todos os seres humanos, você sabe quantas são as crenças? Não. De 15 a 20. Nossa. Só.
Só 15 a 20. Então, todo, assim, o mundo tem, a gente, na vergonha, por exemplo, a gente é um sentimento que você está lá isolado, você acha que só você está sentindo aquilo, ele é tão autocentrado, ele toma todo o seu corpo. Mas, na verdade, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. E todo mundo Se as sente a mesma crenças, se as coisa. crenças são 15 a 20, vamos dizer que sejam 20, qualquer imperfeição que você acredite que tenha, ela e que te faz separado do mundo, do resto da humanidade inteira, ela é compartilhada por 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas se sentem exatamente igual a você, passando por essa situação. Então, ela é humana, é um sentimento humano. A gente fazendo parte, uma coisa, nossa, é assim que se sente uma pessoa quando vive isso? É essa a pergunta. Então, quando eu estou lá respondendo o meu cadastro, perguntando, nossa, nunca pensei isso, nunca senti isso na vida. A primeira vez que eu estou tendo que responder que eu sou separada, ser divorciada. Aí você fala, nossa, todas as pessoas que se separaram devem ter sentido esse sentimento também. Inclui você. Eu também, não estou só. Uhum. Nossa, todo mundo. Será que todo mundo, quando nós nunca pensei nisso? Nunca pensei que a pessoa podia sentir algum constrangimento para responder uma ficha. Nossa, eu senti isso. Então, assim, mais 500 milhões de pessoas também sentiram isso, né? Nessa situação. Relaxa que você tá igual a todo mundo. Sou É normal sentir assim, né? O que não pode é ficar nessa sensação o tempo todo. Pois tudo bem, sentir, né? E eu fiz um Mas movimento quando a muito gente assim. Reconhece, a gente deixa aí. Quando você teme e aí você não quer sentir, você quer se livrar, ai, não quero sentir essa vergonha, ai, quero sair daqui, tô preenchendo o cadastro, quero ir embora, e você não quer lidar, toda vez que você abrir a porta, você vai tomar um susto que o negócio vai estar lá. Porque a emoção negativa é interessante, assim. A gente fala, mas como assim? Eu não quero lidar, eu tenho que deixar entrar. É como se fosse um monstro que está na porta da sua casa. Aí você fala, não, ele não vai entrar, você tranca tudo. Aí você vai sair pela porta do fundo da cozinha, aí você abre, tá lá. Você sempre vai se deparar com ele ali, quando você abrir a porta, ele tá ali. Então, assim, para ele ir embora, você tem que deixar ele entrar. Falar, entra, me sinto desconfortável, mas já te conheço, já sei como você é. E agora sai. Então, para sair, você tem que convidar a entrar primeiro. É curioso, né? Porque senão ele fica ali, tentando entrar, tentando te assombrando, né? Que é o que a Então, gente falou, né? Com muita raiva, muita coisa, é porque você não deixou entrar. Você não convidou para entrar. Como luto, né? Como luto, você tem que viver aquilo, respeitar a sua dor. E eu acho interessante a compaixão, e aí falando de compaixão, ela te abraça por inteiro, né? Como eu falei no primeiro, não é como a autoestima que só te abraça quando você está lá podendo no sucesso. Então, ela entende todos os teus pontos fortes e os fracos também. Então, ela me ampara. Ok se sentir assim, é normal se sentir assim, é comum, mais que tudo é comum. Comum a todos os seres. Você é humano, você vai se sentir imperfeito, você vai se sentir fracassado, você vai se sentir... Mas você não é fracassado, não é idiota, porque a gente generaliza, né? Que nem lá na adolescência, você briga com uma amiga, ai, mãe, ninguém quer ser meu amigo, eu nunca vou ter amigos. Você briga com o namorado, fala assim, nossa, eu nunca vou arrumar uma pessoa que gosta de mim. A gente, na imaturidade, a gente amplia um sentimento para o todo, faz um geral. E aí a gente continua fazendo isso na vida adulta, né? É isso. A gente só cresce de idade, né? Porque se a gente não trata isso, não olha realmente para isso, e não se abraça na dor, né, nas nossas vulnerabilidades e né, nas nossas fortalezas, a gente fica repetindo o que aconteceu na infância, né? E onde tudo e nada, né? Tudo muito louco. Assim, é neurociência isso. É assim, o cérebro, ele se constrói um caminho daquela experiência. Só que eu falo assim, que a iOS não tem atualização, sabe? Não tem atualização. E aí você fica respondendo aquela emoção daquele jeito da infância. Você já fez diferente, você já construiu, você já tem um monte de experiência. Sei lá, quando eu era pequena, por exemplo, eu era magrela, assim, a minha mãe falava assim,
Ai, a Fenícia parece a família, o pai, né? O corpo do pai. E a minha irmã parecia a minha mãe. Então eu achava que eu era feia, porque nenhuma menina de 8 anos, 9, quer parecer o pai. Por mais que o pai seja mais bonito, né? Que Você quer parecer parecia a mãe. Então você registrou. Aí você cresce, você vê que você é bonita, você é paquerada, você vai na festa, você arruma namorado, mas o registro tá. Eu não sou feia, né? Eu não mereço ser, eu não sou bonita, eu não mereço ser amada. Eu já sei que eu sou feia. Minha mãe disse isso. Ela às vezes nem disse. Foi uma é o que você interpretação sua. registrou. Uhum. É como você registrou. Então, você vai sempre reagir dessa forma. Na hora que você terminar o namoro, você vai falar, porque a outra é mais bonita. Porque você tem aquele registro que você não vale a pena, você não é. Ah, eu Sua sou magra mãe demais, eu sou gorda é. demais e a outra não é. E aí É. você faz Então esse tem essa comparativo. comparação. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque Não é é, por isso. até a marido da Gisele Bündchen ficou lá com a babá, né? Então, assim, o novo é sempre o melhor, pode até ser, ser mais feio. É Exato. sempre. É o desejo. Você tem o desejo, você quer que é uma roupa. Aí você compra, você não deseja mais, né? Então, É, não ser humano é é sempre um fato. insatisfeito, né? Tá É. sempre na insatisfação. E é Você, isso. você, você quer fazer uma prática de vergonha sobre vergonha Eu e a quero, gente quero. pode Até a Ana falar da perguntou, raiva? existe alguma prática para Existe. ir para desconectando? Acho que hoje a gente está falando de 3 temas, na verdade, né? É, De raiva, de é. vergonha Mas e aí, para a de gente não ficar culpa. sem conteúdo, é legal fazer a pratiquinha para a Eu gente acho. Eu acho que é bem bacana porque sentir, é né? Sentir no corpo. Então, vamos lá, vamos trabalhar a vergonha. Então, vou tocar o sino, vocês coloquem. Se quem estiver ouvindo a live assim, fazendo as coisas, dá uma paradinha, senta 5 minutos para a gente experimentar, né? Sentir. Vamos lá. Faz uma respiração profunda, fecha os olhos, encontre uma posição confortável. Pode dar um suspiro se desejar, soltando o corpo. Coloque a mão no coração, lembrando que você está segura, permitindo que a bondade flua através da sua mão para dentro do seu corpo. E traga à sua mente um evento que fez você se sentir constrangida, um pouco envergonhada. Alguma, por exemplo, uma reação exagerada que você tenha tido, dito alguma coisa idiota, algum erro que você cometeu, que tenha feito se sentir ridícula. Pense em alguma coisa que você não gostaria que ninguém soubesse que você fez, ou lembrasse, que provavelmente pensariam mal de você. Alguma situação em relação a você mesma. Não que você tenha magoado alguém. Não que você sinta a necessidade de pedir perdão para alguém. E volte à sua situação. Isso requer certa coragem. Use todos os seus sentidos, observando especialmente o quanto sente a vergonha e o constrangimento passar para o seu corpo. Onde ele está no seu corpo. Então, veja se você consegue definir, determinar. Você consegue dar um nome para isso?
Sou louca, sou grosseira, sou inconveniente. Essas são crenças negativas básicas. Se você encontrou alguma delas, pense na que é mais pesada para você. Enquanto você pensa nisso, talvez você já esteja se sentindo sozinha. Lembra que estamos sozinhas juntas. Em algum momento todos se sentem como você está se sentindo. A vergonha é uma emoção universal. Então, lembre-se que ela é o desejo de ser amada. Diga com uma voz calorosa para você mesma. Acho que eu não mereço ser amado. Lembrando que essa sensação é apenas uma parte de você. Nossas crenças negativas básicas são apenas esse desejo de ser amada. Então, somos todos seres inocentes querendo ser amados. Então, leva a sua consciência para o corpo todo. Relembra essa situação difícil novamente. Identifique a região do seu corpo. E sinta se tem alguma tensão, algum desconforto em alguma região do corpo. Então, direcione a atenção para essa parte do seu corpo e abrande essa área. Deixe que os músculos se abrandem, deixando que eles derretam. Como se eles estivessem mergulhados em água morna, relaxando. Abrande, cuide. Essa região que dói. Lembrando que você não quer mudar o sentimento. Você está apenas acolhendo de forma suave. Reconhecendo, isso dói. Agora, se acalme. Você pode pôr a mão nessa parte do corpo, onde você sente o constrangimento, a vergonha. E apenas sinta o calor da sua mão e o seu toque, reconhecendo, cuidando dessa emoção. E imagine calor e bondade fluindo através da sua mão para dentro do seu corpo. Talvez você consiga pensar no seu corpo como se fosse de uma criança amada. Você, criança. Algumas palavras que você talvez precise ouvir. Imagine que um amigo querido estivesse nessas mesmas dificuldades. O que você diria para ele de coração para coração? Lamento que você se sinta assim. Me importo profundamente com você. Veja se consegue dizer essa mensagem para você mesmo. É difícil sentir isso, que eu possa ser gentil comigo mesma. Deixe essas palavras entrarem, o quanto for possível. E mais uma vez, lembre-se
que quando nos sentimos constrangidas ou envergonhadas, é apenas uma parte de nós que se sente assim. Nem sempre nos sentimos assim. Por fim, permita que esse desconforto esteja presente, deixando que o seu corpo tenha as sensações que ele está tendo e seu coração sinta como ele está sentindo. Abre espaço para tudo e abra mão da necessidade de fazer tudo desaparecer. Se você desejar, às vezes essa sensação no corpo ela vai para outro lugar, você pode começar o ciclo de novo. Abrandar, acalmar e permitir. Abrande, toque físico, massageie ali a dor. Acalme, suavize, fale palavras que você precisa ouvir. E permita sentir isso. Deixe ali. E antes de encerrar a prática, lembre-se apenas de que você está conectada com todas as pessoas que já experimentaram constrangimento ou vergonha no mundo. E que isso se origina do desejo de ser amada. Então vá deixando a prática de lado, foque no seu corpo como um todo. Permita-se sentir o que você sente e ser como você é nesse exato momento. É bom a gente se amar, né, Fenícia? É bom a gente se olhar e falar, calma, tá tudo bem, né? Não esperar do outro o tempo todo que alguém venha como um salvador para te curar, né? Eu acho que a gente tem ferramentas internas incríveis para a gente acessar esse amor pela gente mesma. E cuidar, né? Porque a gente evita, a gente cuida da amiga, de quem precisar da nossa força, e quando a gente é muito dura com a gente, né? E, ai, não sente isso, você tem que agir, você. E não ajuda a ser assim. Quando você chega para um filho que foi mal na prova e detona ele, né? Poxa, burro, você não faz nada, você só faz isso, como é que você foi assim? Então, assim, não estimula em nada a pessoa, né? Então, essa voz crítica que a gente tem, ela... Ou a própria... porque a voz crítica, ela nem sempre ela é dura. Às vezes ela é coitadinha, sabe? Ai, você não consegue. Será que você vai conseguir? Acho que então, ela vem com vários disfarces. Ela também não contribui. Então, assim, você fala assim, olha, eu sei que quando você fala, ai, será que você vai conseguir? No fundo, essa voz crítica, ela quer te proteger. Não quer que você tente, que você haja. E a gente tem que identificar, olha, eu sei que você quer me proteger, mas fica aqui do lado. Agora eu vou fazer de um outro jeito. Eu vou fazer de uma forma mais compassiva. Compassiva no sentido de não quero sofrer. E autocompassiva, né? Eu não quero sofrer, então eu vou cuidar, assim. E aquele que eu falei do filho, você não cuida querendo que o vírus vá embora, você cuida para oferecer bem-estar enquanto está passando por aquela dor, porque a gente vai passar por essa dor. O negócio é como, assim, querer evitar só vai prolongar, é a resistência, a gente resiste, aumenta. Então a gente cuida para ser mais fácil durante essa passagem, porque é aquilo que você falou, é aquele tempo, né? Tem um tempo, mais ou menos. Tem tempo, né? Tudo passa. E a gente precisa até ter uma clareza que até as coisas boas passam. Porque às vezes a gente fica apegada naquilo. Apega. Aliás, assim, o sofrimento é isso. O sofrimento é o que a gente desconhece, né? A ignorância, assim, que a gente não sabe, assim, sei lá. Então, assim, antes, imagina lá no passado, a gente não sabia que uma infecção, você achava que era sei lá, um demônio que atingiu a pessoa. Aí vocês, isso é uma doença, tem um remédio. Aí esclarece e você para de ter a que temer, né?
Outra coisa que tem o sofrimento são os apegos e as aversões. Então, tudo que a gente se apega, que a gente não quer perder. Então, assim, se eu comprar um relógio, meu relógio começa a também eu pertenço a ele. Se eu perder, eu vou ter uma tristeza. Então, uma coisa bem Não, mas é superficial. isso. A pessoa, o próprio filho, que você, não vou deixar ele na festa se alguma coisa acontecer. Então, você fica vive no medo. Não, cria um medo que não existe, né? Esse medo, ele não existe. E a gente fica completamente presa a isso. Desculpa, eu só estou mudando de ambiente aqui. Ficar mais... Ficar mais tranquilo. Desculpa, pessoal. E as aversões também. Então, são os apegos e as aversões. Tá? Assim, não só aquilo que você deseja, como aquilo que você quer evitar de qualquer maneira. Não quero lidar com isso. Então, isso também faz sofrer. Então, assim, a gente passa por uma fase boa... uma viagem, uma semana, eu tirei férias, que maravilha, passa super rápido, você não quer que acabe. Se você tiver com alguém no hospital, você fala, Deus me livre, a semana não passa, não tô aguentando mais, você quer sair daquilo, você quer que a pessoa fique boa logo, você não quer lidar com o hospital e tal. Então é humano isso, né? Até o tempo parece diferente, você tá com ela pra pessoa apaixonada, 5 minutos voam, né? Quando você tá esperando na net, a ligação parece que você tá lá a tarde inteira. É ruim. É o que eu falo que nem regime, né? A pessoa fala assim, para engordar é fácil, para emagrecer é difícil. Não é, demora mais. Não demora. Demora quase o mesmo tempo, né? Quase o mesmo tempo. Levei 7 meses para engordar 7 quilos. Você até consegue perder os 7 quilos em menos tempo. Porém, como você está negando, né? Você está tirando coisas que você gosta para fazer essa movimentação, parece que é muito mais demorado. Não é. Verdade. Então, como tudo, né? Eu acho assim que quando você fala, né? Você é instrutora disso, de mindfulness, que é a presença, né? Plena. Então, eu tô vivendo isso aqui, eu não vou ficar com medo de isso acabar. Deixa eu viver isso aqui. Viver o agora. Eu tenho tempo para isso, né? Deixa eu cuidar disso. Estou sofrendo. Deixa eu cuidar disso. O que é esse sofrimento? É um momento. Olha, hoje. Até essa convidada vai vir aqui para nós. É uma conhecida da Anna Kessler. E ela disse uma coisa tão bonita que eu vou partilhar com as pessoas que estão aqui. E depois, provavelmente, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é tão lindo, porque no momento que você está na escuridão e você acha que foi destruída, tem uma oportunidade, uma possibilidade de você ter sido plantada. Você está lá embaixo da terra para você renascer. Então, muitas vezes na dor... É bonito. Não é lindo isso? Será que eu fui destruída ou eu fui replantada? Né? Porque assim, é na dor mesmo que tem, a gente fala, né? A gente precisa às vezes passar por alguns desafios para a gente olhar para essa criança interna. Na zona de conforto a gente não aprende, né? A gente não se move, tá bom, então tá até ruim, tá até horrível, mas assim, como você sabe a dinâmica e tá acostumada, às vezes você prefere aquilo. Do que ir para uma coisa desconhecida nova. E assim, esse exemplo da quarentena, a gente essa prova, né? Que, por exemplo, não tenho controle, não sei como vai ser e está sendo. Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, que esse aprendizado fique para sempre, né? Vamos viver agora, porque não dá para planejar mesmo. Cuidar do dia de hoje, um dia de cada vez. E ter paciência, porque esse plantado, né, a mãe terra, ela é paciente, né? A semente demora para florescer. Então, a gente tem que regar e tem que ir lá regar, tem que cultivar. Com o que eu vou regar? Então, assim, tem o bom e tem o ruim em você. O que vai... Quem que vai vencer? Quem você nutrir, né? Quem você nutrir. A gente falou isso ontem, exatamente. Porque, né, o lobo não. Tem 2 lobos dentro da gente. De manhã a gente acorda e para quem que a gente vai dar comidinha? Quem tá com medo? Pro lobo do medo? Exatamente. Ou pro lobo da força de falar? E as pessoas se enganam um pouco de falar, eu sou forte. Ser forte não é esconder as emoções. Não. Ser forte é lidar com a vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade dá muita coragem, né? Para você
olhar para suas fraquezas, para aquilo que você errou e se Então, acolher. aí que você precisa ser forte, né? Você fala, eu sou uma pessoa forte. Por quê? Porque eu lido com a minha vulnerabilidade. Errei uma palavra na hora de um discurso? Errei, sou um ser humano. Fiz algo que não deu certo? Vou lá consertar, né? Ou vou Não, e pedir assim, para o outra pessoa, não sei relacionamento. fazer isso, vou pedir ajuda. Então, e o relacionamento é muito comum a gente só olhar os nossos defeitos, assim, que nem quando uma pessoa morre, você só olha as qualidades dela, você só lembra do que é bom. A vida inteira você Ou tá criticou. velho, né? Velho também, velhinho tão É. bonzinho. E aí a gente fica assim, e uma relação ela é construída a dois. Então não existe só um culpado, né? Só não existe um responsável, não só o que um fez. Então, às vezes, o que você fez também é consequência do que o outro fez. Então, é uma relação, é uma coisa, caminho de ida e vinda. Então, tem que. Aí, vamos falar da raiva um pouquinho. Assim, a raiva, ela. Porque tem das dores relacionais, assim, você tem uma dor de conexão, que é uma dor, assim, quando você tem alguém que está sofrendo, que você ama muito, né? Um pai, uma mãe, um filho que está com um problema de saúde, você sofre junto, você quer tirar, então você é essa dor da conexão. E a outra dor é a dor da desconexão. Quando você está desconectado, então assim, daquela pessoa. E essa dor da desconexão, a raiva é uma reação dessa desconexão. E só que a raiva, ela é um sentimento como outro qualquer. Como a tristeza, como o medo. O problema é como a gente. O problema é que ela pode durar anos. Né? A pessoa já saiu da sua vida, você já se arrumou, fala que a pessoa ainda tem raiva. Então, assim, a raiva, por que ela é boa? Ela pode ser boa? Porque ela também vem te avisar alguma coisa que não tá bacana, né? Então, assim, que alguma coisa está passando do limite, que foi além das suas fronteiras, alguma coisa que nos magoou, né? Então você sente aquela raiva. Então, assim, ela é um sinal poderoso de que alguma coisa precisa mudar. Então, assim, e muitas vezes ela é positiva também porque ela te dá uma energia para você sair do buraco, né? Tomar uma atitude, uma determinação, terminar uma relação tóxica. Então, ela tem uma energia por ela mesma, né? O problema é como a gente lida com essa raiva, né? Porque não é ela em si. Porque como toda emoção que existe, ela vem no ser humano que é para te proteger, para te mostrar alguma coisa. As emoções são amigas, as boas e as ruins, né? Só que, e aquilo que a gente falou, às vezes a gente suprime a raiva e culturalmente foi falado que é uma coisa que a gente não pode ter. Isso aumenta a nossa ansiedade, né? Essa constrição emocional, entorpecimento, assim. E aí acontece isso. Ou vira ela se volta contra a gente mesma e vira uma voz autocrítica, né? Ou você começa a reagir de forma, sabe, pavio curto, reagindo assim, explodindo de forma exacerbada, assim, com todo mundo. Assim, a pessoa nem tem culpa, mas você tá, sabe? E então, na verdade, nessa tentativa de nos proteger, assim, a gente desenvolve quando a gente sente a raiva, a gente desenvolve sentimentos de ressentimento, de amargura. E esses sentimentos, eles são sentimentos duros. Então, a raiva é um sentimento duro. Quando você está com raiva, assim, eu lembro, meu marido falava para mim assim, nossa, você tá durinha, né? A pessoa vem te abraçar, você tá assim, né? Tipo, assim, mesmo fisicamente, a gente tensiona. Nossa, a gente fica indignado, né? Então, o que acontece? Ela é resistente à mudança. Ela por si só. Ela fica presa em nós, assim, por muito tempo depois dela ter sido útil. Porque ela é útil por um tempo, para você reagir, para você sair do buraco, para você pôr um limite. Mas ela fica. Ela já não está mais útil para você, e ela está te enrijecendo. E ela, como dizem, assim, a raiva ela destrói o vaso que ela contém, sabe? Então, assim, ela é tóxica. É porque ela ativa esse sistema de ameaça, assim, essa raiva crônica, ela pode
causar um estresse crônico, né? Que prejudica todos os sistemas, né? O sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o endócrino. Então, sabe, às vezes você assim, tá fazendo um regime, você não consegue emagrecer, mas você tá lá curtida na raiva. Então, assim, seu emocional, seus hormônios estão todos afetados. Né? Então, quando você se apaixona de novo, você já emagrece, sei lá por quê, né? Não é que você fez regime, você já fica bonita e tal. Então, assim, tem uma coisa Você se química. desconectou daquela emoção, né? Você precisa lidar com a emoção melhor, assim. Então, assim, como que eu posso mudar essa relação, né? Aí, assim, ok, eu tenho que mudar. Como é que eu vou mudar com ela, com essa relação, né? Então, assim, primeiro, identificar, olha que interessante, quais os sentimentos brandos que a raiva está escondendo. Porque a raiva é dura, mas tem sentimentos mais ternos, molinhos, que estão por trás da raiva. Então, por exemplo, os sentimentos mais sensíveis. Então, às vezes, eu tô magoada, tô assustada, não sou amada, tô sozinha, vulnerável. Então, a raiva é uma resposta a esse sentimento. O que está por trás da sua raiva? Precisa ter coragem para olhar e falar, não, deixa eu ver por que eu estou sentindo raiva. Tem sempre uma outra voz que fala. A raiva fala assim. Aí quando você fala, qual é o sentimento? Na verdade, então você já muda. Tem outra voz, outra expressão. Então, escutar essa raiva. Porque assim, o sentimento duro, a raiva, ela é difícil de ser trabalhada. Mesmo com compaixão, com cuidado. Porque ela é defensiva. Ela é focada para fora, ela é de ataque. Então, ela não deixa entrar. Quando você identifica qual o sentimento brando e você se volta para dentro, e aí que você vai poder transformar. Cuidando do sentimento que está por trás da raiva. Se você cuidar dele, ele se fortalecer, a raiva diminui. Então, é o Então, caso da traição, né, Fenícia? As mulheres aqui que a gente fala muito no grupo, elas têm uma raiva gigante quando acontece a traição. E, na verdade, os sentimentos brandos, né? Que tá falando assim, poxa, tô sozinha, tô abandonada, tô rejeitada, né? Tô me sentindo pior que a outra, ou algo parecido, né? Então, Ana, isso é muito interessante, porque assim, um sentimento brando, a mágoa, a rejeitada e tal, ele tem uma origem, que é uma necessidade lá, aquela necessidade da infância. Antes era ser alimentada, ser cuidada, ser aquecida. Qual é a sua necessidade que não foi atendida? Para você se sentir magoada, rejeitada. Então, às vezes, a necessidade, por exemplo, teve um caso de um rapaz que separou da mulher, ele era uma pessoa toda correta, mas fechada, tudo, e a mulher traiu ele com outro. Vamos até fazer assim de forma, um caso invertido. E aí ele ficou muito curtindo essa raiva. 5 anos separado, não teve outra relação, curtindo essa raiva. Né? Então, a gente, com essas práticas, você identifica onde a raiva no seu corpo e tudo. Só que como achar? E você acha qual é o sentimento brando, então estou magoado, estou me sentindo rejeitado e não confiante em outras relações, assim, me sentindo não valorizado por tudo que a pessoa fez, né? Não considerado. Então, assim, quando você vai buscar a necessidade, qual é a sua necessidade não atendida? Então, eu investigando, ele viu a minha honestidade, o meu valor, qual é? O que causou essa mágoa? A honestidade, respeito. Então, tem um valor. E aí você vai cultivar esse valor. O que pode ser assim? Se você ser validado, ser incluído, ser respeitado, ser ouvido, qual é a sua necessidade que está por trás desse sentimento? Porque assim, eu estou lá magoado por quê? Porque eu não fui ouvida, porque eu não fui validada, porque eu não fui respeitada. Quando a gente resgata qual é o nosso valor, que a gente tem essa necessidade, você começa assim, poxa, eu sou uma pessoa respeitada pelos meus amigos, pelos meus filhos, sou respeitada no meu trabalho, eu tenho valor, a honestidade é um valor para mim.
Então eu começo a considerar, poxa, eu era uma pessoa simples, eu saí do nada, eu estudei, eu trabalhei à noite, eu trabalhava à noite, trabalhava, eu comprei uma casa. Então você começa a resgatar aqueles valores que construíram você a pessoa que você é. Às vezes a outra pessoa tinha outras necessidades. Então ele começou a entender isso. A necessidade da mulher dele era de mais proximidade, de atenção. E os valores dele eram outros: respeito, honestidade. Então, às vezes, a pessoa não fez aquilo para te desrespeitar ou porque você não tem um valor. O seu valor é outro. É um outro valor. Então, se a pessoa tem uma necessidade de proximidade, de afeto, você não é uma pessoa muito carinhosa, mas você comparece, você paga suas contas, você é uma pessoa honesta, a pessoa não está dando aquele valor porque ela tem outras necessidades. E não é nada contra você. Não é contra você. A pessoa não fez aquilo porque você não merece. Aquilo não é tão importante para ela quanto era para você, esse respeito. Ela precisava mais de carinho, mais de atenção. E muitas vezes aqui eu tô lendo a Milena e parece que você está lendo o que ela está falando e você está falando exatamente. Você está ouvindo, Milena, o que a Felícia está falando? Ela está falando que ela está com muita raiva, porque ela acabou de se separar e ele está ameaçando, ele está tudo. Por quê? A gente sempre diz que nesse momento da separação, cada um reage de um jeito, cada um é um. Né? E muitas vezes o homem, quando ele se separa, existe até culturalmente um resgate de que a mulher fazia tudo para ele, né? Era quase uma mãezinha, né? Esses caras buscam uma mãe. E aí ele vai lidar com as emoções dele. Então ele está também se sentindo rejeitado, ele está se sentindo humilhado, ele está se sentindo sem a mãe, que tá sem alguém que possa fazer as coisas para ele, nos valores dele. E aí o que ele faz? Ele ataca a tua vulnerabilidade. Ele sabe aonde, porque existe uma convivência de um período. Então o outro também sabe onde pode te atacar. Nos filhos, na fala da tua fragilidade. Ninguém que está bem ataca o outro. Então, como a Felícia falou, zera o que ele está dizendo, porque isso é dele. Essas ameaças, essas coisas que estão acontecendo, são mágoas e dores que ele está sentindo. Agora, pega o seu valor. Você é tudo aquilo que ele está dizendo? Como a Felícia falou, olha para você e vê no seu entorno o que você construiu. Quem é você? E aí a raiva começa a passar, porque você começa a olhar o outro e diz, meu Deus, ele não está bem, né? Então, isso aí é dele. E eu vou trabalhar a minha fortaleza, a minha força pessoal, olhar para os meus dons. E aí essa raiva vai passando, porque ela é autodestrutiva, ela é um veneno que também você toma. É o vaso que expande e quebra, né? Como a Felícia falou. E você vai desconectando cada dia mais. E quando você não dá a gasolina, né? Não dá o combustível para o outro, ele também vai trabalhar a mágoa dele. Por isso, né? que a meditação ajuda muito a você não ser reativo e criar esse espaço de você fazer essa respiração e falar, e ter uma consciência, olha, você está agora se exaltando, a gente. Ou não precisa nem falar para a pessoa que ela está se exaltando, que ela se exalta mais. Fala, olha, eu preciso dar um tempo aqui, eu preciso desligar, daqui a pouco a gente fala. E deixa para frente. E aí dá um tempo para aquilo também não entrar em você, né? Você dá um espaço. Quando a pessoa também se acalma e você conversa num outro momento. Você saber, não precisa falar com a pessoa na hora que ela te acessa. Porque às vezes ela aperta um botão e você já reage. Exato. Será que dá tempo de fazer mais uma prática? Dá. Temos 8 minutos. Tá? Então vamos lá. Então vamos fazer uma prática. Vamos, Mi, principalmente para você hoje, para todas que estão aqui. Para a gente sentir, procurar essa necessidade não atendida. Então vamos lá. Sininho. Então, escolha aí esse ponto, esse relacionamento, essa mágoa, essa raiva do relacionamento.
Tentando abrir bastante espaço para essa sua experiência, ser bem consciente, sem entrar nos pensamentos, se perder na trama, procurando estar só com a sensação, com o sentimento, sem justificativas. Então, traga à sua mente o fato ocorrido. Sentindo onde essa raiva ela está no seu corpo. Tudo bem sentir raiva, você foi magoada. E essa é uma resposta humana quando nós somos magoadas. Você não está sozinha e muitas pessoas teriam se sentido assim no seu lugar. Permita validar completamente a experiência de estar com raiva. E ao mesmo tempo não ficar muito presa. Se você está certa e se está errado. Então, procure retirar com uma cebola as camadas da raiva e de ressentimento e de mágoa, esses sentimentos duros, e veja o que está por trás delas. Se existem os sentimentos brandos, quais são esses por trás desses sentimentos duros? Quais são esses sentimentos brandos? O que está por trás da amargura, da raiva, do ressentimento? Medo, solidão, tristeza, arrependimento, pesar, lamento, mágoa. Então, depois que você identificar esse sentimento branco, nomeie para você mesma. Uma voz gentil, compreensiva, como se você estivesse apoiando uma amiga querida. Isso é tristeza, isso é medo. Veja se você consegue se liberar do enredo, da pessoa e da sua mágoa, apenas por esse momento. Liberar dos pensamentos, do que é certo, do que é errado. E que responda que necessidade humana básica eu tenho. É ser vista, ser ouvida, estar segura, conectada, respeitada, se sentir especial, amada. Qual foi a sua necessidade não satisfeita? Mais uma vez, tente nomear essa necessidade com uma voz gentil, compreensiva. Se você se sentir confortável, pode pôr a mão no seu coração. Uma forma de dar calma, carinho, bondade a si mesma. Não para fazer os sentimentos desaparecerem, mas apenas porque esses sentimentos estão surgindo. As mãos que foram estendidas, esperando receber carinho e apoio dos outros, podem se transformar nas mãos que te dão carinho e o apoio que você precisa. Mesmo que você desejasse ter essas necessidades satisfeitas por outra pessoa, ela não foi capaz de fazer isso por várias razões. Mas temos outros recursos, nós mesmas. E podemos considerar a possibilidade de satisfazer essas necessidades mais diretamente. Se você precisa ser vista, tente dizer a si mesma: eu vejo você, eu me importo. Se você precisava se sentir conectada, tente dizer: eu estou aqui para você.
Existe uma ligação entre nós. Se você precisava se sentir amada, tente dizer: eu amo